Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, família de Deus, amigos, família! Nós te agradecemos por estar participando dos nossos cultos online. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Eu quero te pedir um favor nesse momento. Compartilhe o link com o máximo de pessoas que você puder. Lembre lá daquela pessoa lá do seu trabalho, amigo de faculdade, alguém da sua família que ainda não conhece a Cristo. Por favor, compartilhe. Deus quer fazer algo poderoso através dessas ministrações que estão acontecendo nos nossos cultos online. Amém? Deus tem algo para fazer na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor para tudo que vai acontecer neste lugar e que você seja edificado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Oh Deus, eu oro por cada pessoa que estará ouvindo ou assistindo essas ministrações, o louvor, a palavra do Senhor. Peço que a tua presença conduza esta pessoa no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridos. Nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer.
deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração. É o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração. É o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu
céus, tua glória contemplar. Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que Deus tenha abençoado a sua vida, a sua família. Espero que vocês tenham sido cada dia cheio da graça e do amor de Deus. Vou compartilhar um pouco sobre dízimo e oferta e eu gostaria que você na sua casa abrisse sua Bíblia lá em Provérbios 11, do 23 em diante. Provérbios 11, do 23 em diante, que diz assim: o desejo do justo resulta em bem, a esperança dos ímpios em ira. Quem dá generosamente vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prospera. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Que palavra tremenda, igreja. O provérbio foi escrito por Salomão, um homem rico, muitas riquezas. Então, assim, com muita sabedoria, ele tem todo o direito de falar isso. Com muita sabedoria e com toda autoridade. Imagine, eu fico imaginando o cuidado que ele tinha em ser fiel ao Senhor. Com toda a sua riqueza, sendo rei, mesmo assim, ele procurava agradar o coração de Deus, ajudando, dizimando, ofertando, porque ele sabia, querido, que se ele deixa de fazer isso, ele poderia cair na pobreza. E se tem uma coisa que ele conhece muito bem, é a pobreza. Porque muitos pobres, muitas pessoas que necessitavam, vinham até ele, se humilhavam diante dele, procurando algo para comer, procurando lugar para ficar. Então, assim, ele tinha conhecimento muito grande da pobreza, mas ele tinha conhecimento maior, que era da palavra de Deus. É onde ele procurava viver, é onde ele procurava se espelhar, a meditar, a ensinar os outros. Que quando ele escreve esses provérbios, ele está nos ensinando como ser fiel a Deus. Como ser fiel a Deus. E Salomão foi um homem que foi fiel a Deus em tudo, querido. Ele sabia abençoar aqueles que precisavam. Então, querido, pega essa palavra, coloca no seu coração. Com o tempo que você tiver na sua casa, leia um pouco mais desse provérbio, que você vai ver o quanto Salomão falava de como ser fiel, de como abençoar, de como não humilhar os outros, porque você tinha mais. Sabe, te ensinando aonde você investiu o seu dinheiro. Que tudo isso para Salomão foi um aprendizado e ele nos ensina também a viver assim. Então que você aprenda com Salomão, querido. Que essa palavra de Deus entre no seu coração, entre na sua família e você coloque em prática. Nesse momento, querido, faça dessa palavra o seu apego a Deus. Levante seu dízimo e a sua oferta, entregue nas mãos do Senhor. Eu sei que muitos têm feito transferência, mas, querido, mesmo assim, levante sua mão e ore ao Senhor nesse momento. Entregue na mão de Deus. Não pense em você, que é só porque você está dizimando que você não tem que orar. Tem que orar, querido, para que Deus possa te abençoar, para que você possa dando mais e mais e mais, ofertando mais e mais e mais, abençoando aqueles que precisam mais e mais. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos aí na sua casa. Peça a Deus para que venha falar com você. Peça a Deus que venha te mostrar a quem você pode estar ajudando. Fala, Deus me mostra, Deus me leva. Querido, Deus pode fazer isso. Deus pode fazer isso. Basta a gente crer. Deus pode fazer isso. Amém? Deus, mais uma vez, estamos aqui na Tua presença, pedindo ao Senhor
que o Senhor receba esse dízimo e essa oferta. Deus amado, com o coração alegre, com o coração aberto, sabendo, Deus, que essa igreja está aqui para somente te servir e te adorar. Pai, que esse dízimo e essa oferta venha, Deus amado, abençoar muitas e muita gente, abençoar o teu reino. Deus, mas o mais importante, que a tua igreja, Pai amado, possa ter condições de abençoar outras pessoas, ajudar outras pessoas, para que o Senhor prospere a tua igreja, derrama a unção da prosperidade, a unção de bênção, toca no coração desse que está assistindo esse culto, visita cada um, visita cada família, faça eles crer que o Senhor está com ele, que o Senhor não os abandonou, que o Senhor não vai deixar passar por necessidade, sendo fiel ao Senhor. Alegre o coração da tua igreja a cada dia, Pai. É isso que eu te peço nessa noite. Alegre o coração da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Um abraço, fica com Deus. E que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida e a sua família. Amém? Graça e paz, irmãos, graça e paz, povo de Deus, graça e paz, igreja. Como vocês estão? Como tem passado esses dias? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam com saúde, espero que vocês estejam se guardando dessa pandemia, usando álcool em gel, usando sua máscara. Irmãos, graça e paz, eu quero nesse momento trazer para a amada igreja uma palavra do Senhor. Que Deus possa, através dessa palavra, tocar o seu coração. Eu quero ler um texto que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, no versículo do 1 ao 10, que diz assim a palavra do Senhor. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe, incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns dias, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia Davi e 400 homens seguiram a perseguição. Esse é o texto que eu estou trazendo nessa noite. Eu quero iniciar falando para vocês. Muitos de nós podemos nos identificar com esse texto, com essa situação descrita aqui nesse capítulo. Eu não habito em Ziclag, você também não habita. Não habitamos em Ziclag. Nem vivemos no tempo de Saul e nem de Davi. Nós podemos ter algo em comum com Davi. O que temos em comum?
tomar decisões por conta própria. Antes de prosseguir, eu quero ler um outro texto que está em capítulo 27 desse mesmo livro, que diz o seguinte: Davi, contudo, pensou: algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel, e escaparei dele. Assim Davi e os 600 homens que estavam com ele foram até Aquis, filho de Maoque, rei de Gade. Eu quero me deter por um instante nesse ponto. Quando eu disse assim, tomar decisões por conta própria. Tem momentos em que tomamos decisões por nossa conta própria, por nossa conta e risco, sem consultar a Deus sobre a nossa escolha, sobre a nossa decisão. Fazemos coisas que aos nossos olhos, amados, parecem corretas e coerentes, mas para Deus são decisões que não agradam. Está escrito aqui. Está escrito na Bíblia isso. Provérbios 14:12 diz: há caminhos que parecem reto ao homem, mas no fim conduz à morte. Davi fez uma escolha. Davi tomou uma decisão por si só. Davi não consultou a Deus. O autor não menciona isso em momento algum, que Davi tenha buscado o Senhor para tomar essa decisão de fugir para a terra dos filisteus, para que Saul não mais o perseguisse. Será que Deus queria isso para Davi? Será que Deus queria que Davi buscasse refúgio em outra pessoa? Ou esperasse nele, que é socorro bem presente nas tribulações? Quando tomamos decisões, meu amado, por nossa conta e risco, estamos sujeitos ao fracasso. Pense bem nisso. Aplique isso na sua vida. Será que Deus queria que Davi buscasse refúgio no rei Aquis, o rei dos filisteus? Será que Deus não queria que Davi esperasse mais um pouco? Será que Deus não queria que Davi confiasse mais nele? Amados, nesse intervalo de tempo que Davi passou ali morando naquela terra dos filisteus, 1 ano e 4 meses, Davi comete muitos erros. O erro, ele continua. Ele via então a bola de neve. Ela vai crescendo. Davi começa a mentir para adquirir a confiança do rei de Gade. Aqui, em um certo momento, Aquis vira para Davi e diz que ele tem sido agradável aos seus olhos, que desde o primeiro dia em que ele chegou, Davi não fez nada de errado contra ele. Está escrito. Mas eu pergunto para você, será que Aquis se sentiria desse jeito e diria as mesmas coisas se soubesse o que Davi realmente estava fazendo? A quem ele estava saqueando e matando? E que seus relatórios eram falsos? Eu pergunto para você, quantos de nós, eu, você, temos mentido, temos usado de mentira para adquirir a confiança dos nossos patrões, dos nossos líderes, nossos pais, de esposas, esposos, irmãos, filhos e tantos outros? Será que nós não temos usado desse artifício, dessa artimanha para conseguir um benefício próprio em nosso favor? Veja bem, Davi cometeu um erro, fez uma escolha. A escolha levou Davi a cometer outros erros. Aí vem a mentira. Davi usa de mentira para poder criar uma confiança do rei dos filisteus em seu favor. Tudo isso gera consequências, amado. Todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões erradas geram consequência. Davi, ele se enrolou tanto que foi levado pelo rei Aquis para a batalha dos filisteus com os israelitas. Outro ponto interessante.
Davi estava indo lutar contra o seu próprio povo. Será? Novamente eu pergunto a você, será que aqui tem a vontade de Deus nisso? Será que era isso que Deus estava preparando para Davi? Era isso que Deus tinha preparado para Davi na sua vida? Era isso que Deus queria para Davi? Mas com certeza não. Mas há caminhos ao homem que parece reto, mas o fim conduz à morte. Precisamos prestar atenção nas nossas escolhas, nas nossas decisões, analisá-las, se são coerentes, se estão de acordo com o querer de Deus, se estão de acordo com a vontade de Deus. É interessante que nós conhecemos a história de Davi, a vida de Davi. Davi não foi um homem correto, Davi não é um 100%, mas nós já ouvimos histórias de Davi que nos dá orgulho, histórias que muitos de nós dizemos, eu quero ser um homem como Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem qual Deus escolheu e declarou que era um homem segundo o seu coração. Mas tem momentos na nossa vida em que nós nos enredamos por caminhos que não agradam ao Senhor. Decisões que nós tomamos, que talvez são pequenas decisões, não levaria nada aos nossos olhos, mas porém ela nos empurra a uma enxurrada de erros, nos empurra a cometer vários erros subsequentes e vamos cometendo erro atrás de erro. Foi isso que está acontecendo aqui com Davi. O primeiro erro foi tomar a decisão, o segundo erro foi mentir. Ele atacava os povos que já eram inimigos e trazia um relatório para o rei, dizendo que era o povo de Israel, que era o povo do Negueb, a quem ele atacava. E aquele rei se enchia de orgulho, porque ele dizia, Davi está atacando o seu povo, Davi está destruindo os israelitas, Davi está se tornando um homem da minha confiança. Mas tudo aquilo era mentira, tudo aquilo era invenção de Davi. Olha o que um erro leva o homem a cometer. Às vezes tomamos decisões em nossas vidas que nos deixam em becos sem saída. Quantas vezes eu e você já ficamos num beco sem saída? Existe uma expressão chula que diz uma sinuca de bico. Quem ouve, entenda. Nós ficamos num beco sem saída, numa sinuca de bico. Nós não temos uma solução a tomar. Nós ficamos sem um plano B. Não existe plano B. Nós estamos só, perdidos. Aí Deus, com sua misericórdia, Ele nos dá o livramento. Foi o que aconteceu com Davi e seus homens. No Salmos 46, no verso 1, diz, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o seguro, o auxílio sempre presente na adversidade. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o auxílio sempre presente na adversidade. Então Davi é mandado embora. Davi é levado. Davi, o rei, satisfeito com as investidas de Davi, a qual o relatório ele trazia, então leva ele consigo numa guerra em que os reis dos filisteus estão indo a batalha contra os israelitas, contra Saul e seus homens. Davi vai na retaguarda, ele vai por último, no último agrupamento. Davi sai. E por divina provisão do Senhor, quando chega ali no local onde eles estavam acampados, para dali partirem para a luta, os príncipes, os filisteus, desconfiam de Davi e dizem, esse homem não pode ir conosco, ele é israelita,
Em um dado momento ele pode nos trair. Em um dado momento ele pode se voltar contra nós e lutar a favor dos israelitas. Não queremos ele conosco. Manda ele embora. Manda ele embora. Então Davi é mandado embora. O retorno dele da batalha ocorre em tempo providencial. Davi gastou na volta 3 dias. Imagine, gastar 3 dias no espaço de 128 quilômetros. 128 quilômetros. Davi gastou em 3 dias. Ele estava fora de Ziclag. Havia 10 dias Davi estava fora de Ziclag. Então a Bíblia descreve esse momento. A Bíblia descreve o momento em que Davi volta para Ziclag. A Bíblia diz: ao chegar a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas. Até aqui. Aqui está descrito todo o enredo da cena que Davi viu. Quantos nós já passamos por isso também? Algo que acontece em nossas vidas, de repente, e nós ficamos em desespero. Nós não encontramos uma saída. Nós ficamos perdidos. Quantas vezes eu ou você já passamos por isso? Creio eu que qualquer um de nós já tenha passado por isso. Alguém que está ouvindo essa mensagem já passou por isso. Um momento de desespero, um momento em que você olha para os lados e não vê saída, um momento em que parece que tudo se perdeu, acabou, todo o sonho, todos os projetos, os planos foram por água abaixo e não existe mais. E agora o que fazer? O que fazer? Um erro bobo, uma escolha errada. Davi escolheu fugir para não morrer na mão de Saul. Ele foge para o rei dos filisteus. Mas Deus não deixaria Davi morrer na mão de Saul. Com certeza isso não aconteceria. Eu digo para vocês com certeza, porque aqui, capítulo 23, versículo 16, uma fala de Jonatas que diz o seguinte: e Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele, meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel e eu lhe serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Meu pai não porá as mãos em você. Está aqui uma promessa de Deus. Deus usa Jonatas para falar a Davi. Ele tinha essa promessa. Deus tinha usado Jonatas para isso. Quantos de nós não temos promessas? Quantos de nós não sabemos onde é o nosso lugar? Quantos de nós não sabemos o que Deus tem preparado para nós? E fugimos. Na primeira dificuldade, nós abandonamos. Na primeira dificuldade, nós esquecemos. Na primeira dificuldade, nós engavetamos os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos sonhos. E nós desistimos de tudo. E partimos para outra, que não é a vontade de Deus. Aqui está uma consequência da escolha errada. Aqui está uma consequência. A ausência de Davi e dos seus guerreiros deu aos amalequitas uma oportunidade para se vingarem. Os amalequitas eram sempre
vítimas das incursões vitoriosas de Davi. Está escrito lá no capítulo 28, a partir do versículo 8, está escrito isso. Os amalequitas aproveitaram a ausência de Davi em Ziclag para retalharem, para se vingarem de Davi. Diante daquela situação terrível de tristeza e horror, bate o desespero de Davi. Davi é aquele homem forte, aquele guerreiro que não perdeu a batalha, aquele homem que tinha sangue nos olhos, sangue nas mãos, aquele homem que quando ia para uma batalha, ia para vencer. Entra em desespero. Davi entrou em desespero. E a Bíblia descreve que eles choraram até não aguentarem mais. Imagine 600 homens que pegavam com habilidade na espada, que não perdiam uma guerra. Quando vê a situação daquela, entra em desespero. Ai, irmão. Ai, nós. E eu e você. Em quantos momentos nós já nos desesperamos? Em quantos momentos já não ficamos sem chão aos nossos pés, sem saber o que fazer, desesperados, de chorar até não aguentar mais. Foi isso que aconteceu aqui com Davi e seus homens. Eles choraram até não aguentar mais. E algo interessante é que os próprios soldados de Davi começaram a se virar contra ele e chegaram a falar em apedrejá-lo. Sabe, amados, quantas vezes não entramos em desespero? Em alguns momentos por coisas tão bobas, por coisas tão pequenas e insignificantes, mas por não nos voltarmos para o Senhor, por não nos voltarmos a Deus, nós criamos uma tempestade em copo d'água. Isso é uma expressão que também é usada bastante. Uma expressão que é usada para mostrar que o problema é pequeno, mas a consequência do desespero é grandioso nas nossas vidas. E esses homens se desesperaram, tamanho foi o desespero desses homens, que eles queriam apedrejar o seu líder, o guerreiro, o homem que empunhava a espada na mão e que avançava, não importando o tamanho do exército, nem a quantidade de homens que vinham contra ele. Os soldados se voltaram contra Davi. Por que se voltaram? Porque aqueles homens, ao invés de traçar um plano de resgate, procuraram alguém em quem impor a culpa. Quantas vezes nós queremos procurar alguém para pôr a culpa? Quantos de nós não procuramos alguém como um bode expiatório e lançamos a culpa sem pararmos, analisarmos a situação? Eu sempre uso uma expressão no meu trabalho, quando surge algo, eu falo sempre com meus colegas de trabalho, problemas foram feitos para serem resolvidos. Dificuldades foram feitas para serem vencidas. E nós precisamos ter isso no nosso coração, na nossa mente. Quando surge um problema, ele sempre tem uma solução. E a solução para o problema do cristão é Deus. Deus inserido nessa questão. Deus no centro desse problema. Deus agindo. Buscar o Senhor é a solução. Buscar a Deus é a solução. Quantos de nós já passamos por uma situação parecida com essa? E somente a intervenção da graça divina pode salvar nossas vidas. Foi assim com Davi. Somente a intervenção de Deus poderia trazer de Davi um ânimo, um renovo. Foi essa hora, foi nesse momento que Davi se lembrou
que Davi buscou forças, que Davi se volta a Deus. Ele relembra das promessas de Deus e ele traz à memória. E essas promessas trouxeram uma renovada esperança para Davi. Eu digo para você, amados, as promessas do Senhor, ela traz uma renovada esperança na nossa vida, no nosso coração. A Bíblia diz: vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Aquilo que nos dá esperança. A palavra de Deus, ela nos dá esperança. O cuidado de Deus nos dá esperança. As promessas do Senhor nos dá esperança. Davi diz assim: encontrei forças no Senhor. A Bíblia descreve isso no versículo 6 do capítulo 30. Diz que Davi encontrou forças. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu no Senhor, seu Deus. Se há alguém em que possamos nos fortalecer, é no Senhor, o nosso Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Existe um momento em nossas vidas que precisamos nos arrepender. Eu e você precisamos nos voltar a Deus, reconhecendo que precisamos dEle, nos rendendo e servi-lo de todo o nosso coração. Davi procurou por uma solução em vez de um bode expiatório. Ao se defrontar com problemas, lembre-se que é inútil procurar alguém para culpar ou criticar. Em vez disso, tente encontrar uma solução. Tente encontrar uma solução. Ao invés de colocar a culpa em alguém, tente buscar uma solução. E a solução é Deus. A solução é o Senhor Jesus. A solução é o Espírito Santo. É aquele que geme com gemidos inexprimíveis em nosso favor. É aquele que está ali junto ao Pai, levando as nossas súplicas. Eles, a Trindade, é o que nós precisamos. A partir daquela hora, é um ponto intrigante aqui, o arrependimento de Davi. A partir daquela hora, ele se volta, Davi volta a ter a sua antiga personalidade forte, alegre e nobre. Após meses de negligência, ele pediu a Abiatar que trouxesse a estola sacerdotal. Abiatar traz a estola sacerdotal e Davi então procura saber qual é a vontade de Deus para a vida dele. Amados, preste atenção no que eu vou te dizer. Procure saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. O que você está fazendo está correto? O que você tem feito está coerente com a palavra do Senhor? Com a vontade de Deus? Busque procurar saber qual a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Eu e você precisamos nos voltar a Deus. Precisamos nos voltar ao Senhor. Precisamos buscar a Deus de todo o coração. Vivemos, amados, numa época em que os princípios circunstanciais são muito comuns. Esses princípios não julgam uma atitude como sendo errada. Dizer imoralidade, por exemplo, mas procuram distinguir o que é certo e o que é errado, com base nos motivos. Então, sua atitude não é errada. Com base em motivos, sua atitude não é errada. Embora haja um certo elemento de verdade nisso. Algumas coisas simplesmente são erradas e nossa motivação e atitude, ao fazê-las, não as tornarão certas. Preste atenção nisso. Algumas coisas simplesmente são erradas e a nossa motivação e atitude ao fazê-las não as tornarão certas. Davi teve uma atitude. Tem um motivo. Saul estava querendo matar ele. E ele toma uma decisão por si só.
foge para a terra dos filisteus. Lá ele começa a mentir, lá ele começa a fazer coisa errada. Lá ele é levado para uma batalha com seu próprio povo, com seus próprios irmãos de nação. Mas a providência divina não permite que ele lute com seus próprios irmãos. E Davi retorna. E ele encontra, por conta da sua consequência, do seu erro, ter deixado a cidade de Ziclag sem ninguém. Até diria que talvez não seja um erro, porque foi um livramento também do Senhor. Porque se Davi estivesse ali, ou alguns homens de Davi estivessem, talvez eles teriam sido mortos. Mas a divina provisão do Senhor não permitiu que nenhuma pessoa da cidade de Ziclag fosse morta. Eles foram levados prisioneiros, mas não foram mortos. Você está entendendo o que eu tenho tentado passar para você? O que eu tenho tentado mostrar para você nessa palavra? O cuidado de Deus em nossa vida. A provisão do Senhor, em detrimento aos nossos erros, às nossas decisões inacerbadas, às nossas escolhas incertas. Deus tem um propósito na vida de cada um. E nós precisamos prestar atenção muito bem. Essa história aqui retrata uma escolha errada de Davi e a consequência dela e o cuidado de Deus posteriormente. Ela fecha com o cuidado de Deus. Davi dizendo: Senhor, perseguirei esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor responde: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Deus está dizendo: vá, eu sou contigo. Agora sim você se voltou a mim. Agora sim você procurou saber qual é a minha vontade, o que eu tenho para você. E é isso que Deus espera de mim e de você. Eu não sei quanto tempo talvez você esteja errando, talvez você esteja fazendo as suas escolhas, mas eu digo para você, Deus tem um propósito na sua vida. Deus, ele tem a direção para você. Busque no Senhor a direção para a sua vida. Busque em Deus o que Ele quer para você, o que Ele tem reservado para você. Pode ser uma perseguição, assim como Davi foi perseguido. Pode ser qualquer um outro problema. Deus é a solução. Busque a vontade do Senhor. Deus, pergunte a Ele: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Eu vou fazer isso? Eu vou nessa direção? Eu aceito esse emprego? Eu aceito essa proposta de emprego com um salário maior? Ou eu continuo nesse emprego? Eu vou para tal cidade? Ou eu fico aqui? Eu saio dessa igreja? Ou eu fico aqui? O que eu faço, Senhor? O que eu faço na minha vida? Nós temos passado por um tempo de pandemia. Um tempo em que está tudo fora do lugar. Mas Deus ainda está no controle. Eu tenho certeza disso, absoluta. Deus ainda está no controle. Deus continua no controle. Não tome decisão por sua conta e risco. Busque decisão no Senhor. Seja ela qual for, espere no Senhor e busque nele, que ele te dará a direção correta a você seguir. A palavra de Deus diz que perto está o Senhor daqueles que o buscam. Salmo 145, 18. O nosso ânimo vem dele, pois é ele quem traz vida ao nosso coração. Amém, irmãos? Amém? Então busque no Senhor, busque em Deus. Com certeza, ele tem para você uma direção. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que essa palavra possa ser assim um canal de bênção, um divisor de águas na sua vida. E que você possa, a partir do momento em que você ouvir, eu não sei onde você estará ouvindo, se é no trabalho, se é numa viagem, dentro de um ônibus, dentro de um carro, sentado no sofá da sua sala ou deitado numa cama, não importa. O importante é que você ouça o que Deus tem a dizer através dessa palavra na sua vida, para que você possa ser bem-sucedido. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que você possa alcançar no Senhor seus sonhos e objetivos, seus planos. Para a glória do nome do Senhor, eu oro nesse momento. Eu peço que você curve a sua cabeça. Nós vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor pelo cuidado dele, pelo livramento. Deus, nós te louvamos
Rendemos graças a Ti, bendizemos o Teu nome. Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, o socorro bem presente nas tribulações. Bendito é o Teu nome, exaltado é o Senhor. Deus, muito obrigado por ter entregue Teu Filho Jesus na cruz para morrer pelos nossos pecados. Hoje nós temos vida, porque Jesus pagou um preço. E nós temos vida em abundância. Nós precisamos somente viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, de acordo com a direção de Cristo, de acordo com a vontade dEle. Em nome de Jesus, eu oro, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Você possa fazer dessa palavra um escudo para você. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vocês viram que experiência maravilhosa? Que palavra de Deus! Eu quero, em nome de Jesus, pedir, você que ouviu essa palavra, que você tomou uma decisão por Cristo, não deixe de passar os seus dados para a gente. Tem o nosso QR Code. Coloca ali os seus dados para que a gente possa entrar em contato com você e você fazer parte, oh Deus, desta família que quer te acolher e cuidar de você. Eu sei que não temos vivido tempos fáceis, mas Deus, Ele quer cuidar de você. Amém? Não fique de fora desta família que quer te acolher, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.